Olá, turminha! Estamos aqui novamente no nosso último dia da semana, né? Sexta-feira. Ontem, quinta-feira, a gente estudou um pouquinho sobre educação física, né? Os alongamentos que a tia passou para vocês fazerem em casa. Estudamos um pouquinho sobre filosofia, sobre a história do teatro, né? E gostei da atividade que alguns me mandaram. Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre português e artes, né? Português, a gente vai iniciar um novo assunto sobre o texto de opinião, né? Aí vocês podem dizer, mas o que é um texto de opinião, né? O texto de opinião é um texto onde o autor, ele dá a sua opinião sobre um determinado tema, né? Por isso, né, ele tem esse nome, texto de opinião, né? Porque o autor, quem escreve, vai dar a sua opinião sobre determinado assunto, né? Geralmente, um texto de opinião, né, uma técnica que é muito utilizada é a argumentação. O que é a argumentação? Né? A argumentação, ela é a opinião que o autor dá, né? Por exemplo, se vocês forem escrever um texto, né, sobre determinado assunto, vamos dizer, sobre o bullying, vocês vão dar a sua opinião, né? Escrever o que é o bullying, dar a sua opinião sobre o bullying, né? Dar ideias sobre resolver o problema do bullying. Isso é o tipo de argumentação, porque você está opinando. Então, o objetivo do texto de argumentação é o quê? É informar o leitor sobre o assunto que está sendo abordado, ou seja, sobre o assunto que está sendo escrito e sobre o assunto que está sendo lido pelo leitor, né? Geralmente, gente, os textos de opinião, eles estão abordados em meios de comunicação de massa. O que são meios de comunicação de massa, né? TV, jornais, revistas, né? Onde os meios de comunicação de massa são aqueles onde todos podem ver, todos podem chegar a um texto, a uma reportagem, a um anúncio, né? Todos podem ver ao mesmo tempo. Por isso que se chama de meio de comunicação de massa, né? E geralmente esses textos de opinião, eles estão nesses meios de comunicação, né? Geralmente esses textos também, ele abordam mais temas da atualidade, ou seja, mais os temas que estão acontecendo no mundo atualmente, no nosso presente, certo, gente? E também, né, o texto de opinião, ele tem algumas características para você descobrir quando você está lendo um texto, se ele é um texto de opinião, né? Geralmente os textos de opinião, eles estão escritos em primeira e terceira pessoa, né? Por exemplo, eu geralmente está escrito, né, falando eu na primeira pessoa e na terceira pessoa ele, né? No plural, né? Ou no plural não, no singular, ou eles, né, no plural, tá ok? Geralmente o autor, ele sempre assina nos textos de opinião, né? Quando vocês vão ler também um texto de opinião, vocês percebam que o texto de opinião, ele tem uma linguagem mais simples, certo? Não tem aquela linguagem de difícil entendimento dos textos. Quando você lê um texto de opinião, você logo entende sobre o assunto. Não é uma linguagem complicada, certo, gente? E geralmente os textos de opinião, eles escolhem temas da atualidade, como quem falou, temas atuais para os seus leitores, né? Nós sabemos que no texto, ele sempre é dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, né? A introdução é quando você vai apresentar o tema, o assunto que será abordado naquele texto, né? Em desenvolvimento é quando a argumentação ela entra, né? Ou seja, a argumentação entra no desenvolvimento do texto, a opinião sobre um determinado assunto entra naquele momento, né? Aquele momento onde o texto vai ser desenvolvido. E a conclusão, certo, gente? A conclusão é para finalizar, ou seja, finalizar as ideias daquele texto e dar soluções para o problema, tá ok? No livro de vocês, na página 55, venha falar um pouquinho sobre o texto de opinião. E lá tem um textinho, né, sobre brincadeiras de criança onde estão. Tia vai ler um pouquinho e a gente vai identificar se ele é um texto de opinião ou não. Ó, aqui na página 55 vocês vão encontrar esse texto, ok? Vamos ler? Tomar banho de chuva, jogar bola no sol quente das 2 horas, correr na rua jogando queimada, ou ainda jogando 3 cortes,
esconde-esconde, elefante colorido, impossível falar da infância e não se lembrar de pelo menos uma dessas brincadeiras de forma apaixonante. Depois dessa fase, o que todo mundo quer é trazê-la de volta. Arrisco-me a dizer que se há um desejo quase unânime hoje é que todo mundo gostaria de voltar a ser criança, menos as próprias que não sabem o que dizem. Mas se voltássemos à infância hoje, iríamos encontrar rotinas e brincadeiras diferentes. Os jogos mudaram de nome e de ambiente. Da rua foram para dentro das suas casas e dos apartamentos. E a bola foi trocada pela TV. Computador, tablet, smartphones. Os jogos coletivos viraram games individuais, que ganharam crianças como nunca. Elas se enfeitiçaram e a escala de horas de brincar foi bastante reduzida. 2 horas fora de casa, 3 ou 4 dentro de casa. Por vezes, a solidão do quarto e o videogame trazem brincadeiras mais divertidas. Alguns pais não gostam, dizem que é preciso brincar na terra, correr com o vizinho, dividir a bola, aprender as coisas que as brincadeiras de rua ensinam, naturalmente. Mas também há aqueles que dizem que com essa realidade as crianças se tornam mais espertas, tecnológicas, incluídas nas novas relações que estão se formando. Mas como medir qual é a época melhor? Há uma preferida entre elas, uma mais divertida, mais benéfica para as crianças. Para esse tipo de pergunta, dificilmente se tem resposta. Parafraseando os mais velhos, só o tempo deve trazê-la e quem sabe um dia dizer de sua forma se as brincadeiras de ontem e de hoje são distintas ou semelhantes, melhores ou piores. Acredito que se a essência for a mesma, as brincadeiras continuam nobres e especiais. Mas se tivermos mudanças nela, aí sim devemos nos preocupar ou mudar e reinventar, né? Como vocês percebem, aqui é um texto de opinião. Por quê? Porque ela tem uma linguagem simples, né? E o texto ele está falando em primeira pessoa, né? Alguém está falando sobre o tempo de sua infância, sobre as brincadeiras, né? Falando que gostaria que voltasse à infância, que acha que todo mundo gostaria que voltasse à infância, né? E esse tema sobre as brincadeiras é um tema atual, né? É um tema atual. E fala também sobre as brincadeiras que mudaram, né? Que geralmente antes as crianças brincavam mais na rua, com os amigos, né? Não tinha tanta tecnologia, não tinha celular. Já hoje os tipos de brincadeira mudaram, né? As crianças elas passam menos tempo brincando na rua, como as crianças de antigamente, e mais tempo brincando sozinhas em casa, né? Como tablet, jogando videogame sozinho, né? Usando smartphones. Então, as brincadeiras, elas mudaram, né? E ele fala que se ele voltasse à infância, as brincadeiras não seriam como eram antigamente na época dele, né? Mas que não sabe se as brincadeiras são melhores, né? Ou se são semelhantes ou distintas, né? Só sabe que todas são especiais à sua maneira, né? Que alguns pais definem que a criança tem que brincar na terra, né? Tem que brincar na rua, ter mais contato com os vizinhos, com os colegas, né? Essas brincadeiras que acontecem naturalmente. Já existem outros pais, né? Que acham que essas brincadeiras tecnológicas incluem mais as crianças, deixam as crianças mais espertas nessa nova tecnologia, né? E que não se sabe qual a brincadeira melhor, se é a de antigamente ou se é da atualidade, ou se elas são realmente semelhantes, né? Cada brincadeira, de acordo com sua característica, é especial, né? Então, a gente viu aqui que ele é um texto de opinião, né? Por possuir tema da atualidade, por possuir linguagem simples, né? E aqui também, ó, o autor, aqui embaixo, ele escreve, né? No final do seu texto de opinião, como o Tia falou, algumas características desse texto, né? Então, espero que vocês tenham aprendido mais, meus amores, sobre
o texto de opinião, né, que vocês possam realizar uma atividade bacana que vai estar disponível no Arcsoft de português. E vamos aqui dar continuidade na nossa aula, né, terminando a nossa aulinha de português, vamos para artes, né. A gente estava estudando na aula passada, né, nas aulas em sala de aula, sobre a arte rupestre, né, como acontecia a arte rupestre, né, as pessoas, elas escreviam, elas desenhavam o seu dia a dia, né, nas paredes das cavernas, né, e assim que surgiram os primeiros desenhos, as primeiras pinturas, né, as primeiras expressões artísticas. Hoje nós vamos estudar uma nova expressão artística. Que expressão artística é essa? O grafite, né? O grafite, ele é uma expressão artística utilizada, né, em locais públicos. Ela se deu início desde 1960 a 1970 nas cidades de Paris e Nova York, né, onde os primeiros artistas anônimos começaram a utilizar essa expressão, né? Geralmente quem vive nos lugares, por exemplo, em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, né, nos grandes centros, eles podem encontrar essa expressão artística com mais frequência nos muros das cidades, né? Nós sabemos que o fato é que o ser humano, ele sempre praticou essa pintura artística, né? Desde a arte rupestre. Lembra que eu falou que antes os seres humanos, eles se abrigavam em cavernas, né? E que antes não se tinha a linguagem, ou seja, não se tinha a fala como comunicação, né? Eles não falavam, não tinham ainda aprimorado, né, essa necessidade que é a fala. Então, o que era que eles utilizavam? Eles utilizavam os desenhos, o que eles faziam no seu dia a dia, seja de caça, de pesca, né, de como eles viviam. Então, eles desenhavam na parede toda aquela sua rotina, né? E assim surgiu a arte, né? Que se deu o nome de arte rupestre, né? E hoje nós temos o grafite, né? Que é a semelhante arte rupestre. O que é grafite? Como ele falou, é o desenho, né? O desenho em muros, em paredes das cidades, né? E onde aconteceu esses primeiros desenhos, como ele falou, foi em Nova York e em Paris, né, com artistas anônimos, que se deu início entre 1960 e 1970, né? Eu tenho certeza que quando vocês já viajaram, vamos dizer, para Natal ou para São Paulo, né, ou por esses grandes centros, vocês já viram, né, paredes e muros pichados. E isso é um tipo de expressão artística, né, que se dá o nome de grafite, né, que eles vão pintar os muros da cidade com aqueles sprays, né, vão fazer desenhos nesses muros, né, e isso é gerar uma arte, né, que a gente encontra nesses grandes centros, né. Então vocês vão ter uma atividade de arte também disponível na Arcsoft sobre o grafite, né. Espero que vocês tenham aprendido mais sobre essa arte, sobre essa expressão artística, né. Na nossa sala de aula a gente estudou sobre arte rupestre e o grafite, ele é semelhante a essa arte, né, porque antigamente o homem sempre praticou essa arte. Um beijão, meus amores, tchau!